Pessoal, vídeo aula 12, parte 1. Nós já vimos o roteiro 4.1 para análise de circuitos com ligação triângulo delta ou pi. Já vimos o roteiro 4.2 para análise de circuito ligado em estrela Y ou T com carga equilibrada e desequilibrada e o quarto condutor conectado, com a conexão do condutor neutro. E agora nós veremos o último roteiro, que é o roteiro destinado à análise de circuitos com ligação em estrela somente com 3 condutores, ou seja, o circuito onde o neutro está rompido. Aquela situação indesejável e anômala que nós vimos entre aquelas 6 situações estudadas. Bem, no roteiro a gente tem aí o diagrama elétrico de uma situação onde o neutro não está conectado e a carga é desequilibrada, ou seja, essas 3 impedâncias não são idênticas entre si. Com esse desequilíbrio da carga, isso vai tornar impossível para nós a determinação prévia dessas 3 tensões de fase VA0, VB0 e VC0. Por que disso? Nós vimos lá na ligação estrela com o neutro que quando a carga é equilibrada, a corrente de neutro é nula. Isso significa que, sendo a carga equilibrada, nós poderemos romper o neutro e ainda assim afirmar que essas tensões de fase VA0, VB0 e VC0 serão absolutamente idênticas às tensões de fase com o neutro conectado, as tensões de fase VAN, VBN e VCN. Por que disso? Porque com o equilíbrio da carga, a posição fasorial desse 0 volt da nossa referência, ela fica intacta. A posição fasorial do 0 volt e do neutro com a carga equilibrada e neutro desconectado, tal qual com a carga desequilibrada e neutro conectado, né, a posição fasorial do neutro e do 0, ela é absolutamente a mesma. Então, quando a carga for equilibrada e nós não tivermos neutro, nós podemos sim resolver o nosso circuito assumindo VA0 e VB0 e VC0 com os valores VAN, VBN e VCN. Porém, se a carga for desequilibrada, como é o caso agora da nossa análise em questão, né, esses valores dessas tensões de fase VA0, VB0 e VC0 resultarão em valores de tensões de fase assimétricas, absolutamente distintas das tensões de fase VAN, VBN e VCN, quando o neutro está conectado. Muito bem, então vejam, esta impossibilidade de determinar os valores iniciais das tensões de fase VA0, VB0 e VC0 nos impossibilita de aplicar a lei de Ohm nessas 3 impedâncias para que a gente calcule as nossas correntes de fase IAB, IA0, IB0 e C0. E, por consequência, as correntes de linha IA, IB e C, já que sabemos, né, que, em se tratando de uma ligação estrela, tenha ou não neutro, isso independe, só a topologia estrela nos garante que as correntes de linha são as próprias correntes de fase. A corrente de linha IA é a própria corrente de fase IA0, a corrente de linha IB é a própria corrente de fase IB0, a corrente de linha IC é a própria corrente de fase IC0. Né? Aplicando aquela definição, valores de linha são os que circulam nos condutores da rede, valores de fase são os que circulam nas impedâncias. Em uma ligação estrela, toda corrente que circula no condutor da rede, toda corrente de linha, é a própria corrente que vai circular na impedância, a corrente de fase. Não há aquele nó que existe aqui na ligação triângulo, correto? Então vejam que nós agora estamos diante aí de um problema que não existia
quando a gente tratava de uma ligação triângulo ou uma ligação estrela com o quarto condutor, com o condutor neutro. Nós, nos dois roteiros iniciais, nós podemos observar que nós tínhamos condições de aplicar a lei de Ohm nas impedâncias e sair calculando as correntes de fase. E agora não, porque nós desconhecemos esses valores dessas tensões de fase assimétricas, distorcidas, certo? Em função do desequilíbrio da carga e da ruptura do condutor neutro. Bom, então vejam, pessoal. Uma coisa que a gente pode ainda verificar aqui, né, é que nós dispomos nesse circuito de 3 malhas. 2 malhas confortavelmente verificadas sob o aspecto visual. Esta malha AB, né, é uma malha, né, envolvente, né, uma malha interna aqui. Uma malha BC, certo? Então vejam aqui as correntes em verde. IAB, a corrente de malha é IAB. IBC, a corrente de malha é IBC. E uma terceira malha, não tão confortável visualmente, que é essa malha externa, essa malha envolvente aqui, ó. A malha VCA, com essa corrente de malha verde ICA. Então, nós temos 3 malhas nesse circuito. Ora, nós temos 3 malhas nesse circuito e nós temos 3 incógnitas, 3 correntes de malha, IAB, IBC e ICA. Nós aprendemos lá na matemática do ensino fundamental que num problema onde nós dispusermos de 2 incógnitas, nós precisamos de 2 equações para resolver através de um sistema de equações essas 2 incógnitas. Se nós tivermos 3 incógnitas, nós precisaremos 3 equações para montar um sistema de equações e resolver essas 3 incógnitas. Se nós tivermos 4 incógnitas, nós precisaremos de 4 equações para resolver, através de um sistema de equações, essas 4 incógnitas. Ou seja, né, nós aprendemos lá no ensino fundamental que num problema com N incógnitas, nós precisamos de N equações para resolver, para descobrir o valor dessas incógnitas, tá certo? Então, vejam que aqui nós temos 3 correntes de malha, IAB, IBC e ICA, e 3 malhas que nós podemos montar para cada uma dessas 3 malhas, equações de malha, resolver um sistema de 3 equações de malha, para calcular o valor dessas 3 correntes de malha incógnitas, IAB, IBC e ICA. A partir desses valores de IAB, IBC e ICA, nós poderemos calcular as correntes de linha IA, IB e C. Né? Nós verificaremos aqui que a corrente de linha IA vai ser IAB menos ICA. A corrente de linha IB vai ser IBC menos IAB. A corrente de linha IC vai ser ICA menos IBC, ok? Muito bem. Só que, lá no ensino médio, alguns de vocês devem ter tido a oportunidade de matemática, ter evoluído um pouquinho, né, o estudo em relação ao capítulo Sistema de Equações, certo? Lá a gente aprendeu que a gente vai um pouquinho além desse simplismo dizer que num problema de N incógnitas nós precisamos de N equações. Nós aprendemos lá no ensino médio que a questão pode ser um pouquinho melhor do que isso, sob determinadas condições. Num problema onde nós tenhamos N equações, e uma dessas, N incógnitas, desculpa, e uma dessas N incógnitas for possível de ser escrita como uma combinação, uma função linear das demais N-1 incógnitas, nós poderemos sim resolver o nosso problema, não mais um sistema de N equações, mas podemos reduzir para N-1 equações. É o caso nosso aqui. Observem que se a gente observar lá no nó da nossa estrela,
aqui no nó da nossa estrela, nós teremos essa soma IA mais IB mais IC, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, valendo zero, correto? Então, isso vale dizer que qualquer uma dessas três correntes que nós escolhermos, IA, IB ou IC, e isolarmos, escrevendo em função das duas demais, nós teremos pelo menos uma incógnita possível de ser escrita como uma combinação linear das duas demais incógnitas. Então a situação para nós já melhorou um pouquinho. Nós não precisaremos mais resolver um sistema com essas três equações de malhas AB, BC e CA, né? Mas poderemos utilizar apenas duas dessas equações, né? Ainda assim, resolver um sistema de duas equações de malha para descobrir as nossas três incógnitas, porque uma terceira incógnita será uma combinação linear das duas demais, ainda assim será um método de solução muitíssimo trabalhoso. Por quê? Porque nós estaremos resolvendo um sistema com apenas duas equações, mas todas as variáveis dessas nossas equações são números complexos, né? Então é bastante trabalhoso resolver um sistema de equações com números complexos. É muito diferente de resolver um sistema de equações com números reais, né? Então, com números complexos, vai dar muito trabalho. A cada soma, a cada subtração, nós deveremos dispor dos números de notação retangular. A cada produto, vão transformar lá ou divisão em notação polar. Então, isso vai dar muito trabalho e vai ser uma solução relativamente demorada, tá certo? Mas é uma metodologia de solução. Nós veremos que a seguir, né, foi inventada uma metodologia de solução mais rápida, mais simples, menos trabalhosa do que essa. Mas veremos aqui como seria esta solução, ok? Então, observem o seguinte: a partir do momento em que a gente poderá eleger apenas duas malhas para montar um sistema de duas equações, já que uma das incógnitas pode ser descrita como combinação linear das duas demais, por exemplo, a corrente de linha IC, ela pode ser resolvida como a soma fasorial de IA com IB, né? IA mais IB igual a menos IC, ou ainda IC é igual a menos IA menos IB, tá certo? Então, se nós elegermos a corrente IC, ou ainda a corrente de fase IC0, que vem a ser a própria corrente de linha IC, né? Nós estaremos descartando a necessidade de resolver a terceira malha, a malha CA. Poderíamos ter eleito qualquer outra malha como descartável, a malha A ou a malha B, né? Por que a gente está escolhendo aqui descartar a malha CA? Porque é aquela malha mais desconfortável de enxergar visualmente, porque ela é externa, né? Ela é envolvente. As outras demais malhas são internas, são envolvidas. É mais confortável visualmente de enxergar, tá? Então, a partir do momento aqui que a gente está descartando a malha CA, nós trabalharemos com as equações da malha AB e BC. Portanto, estaremos desconsiderando esta corrente de malha ICA. Então, observe que se a gente focar só nas malhas AB e IBC, desprezando esta corrente ICA, nós teremos que a corrente de linha IA, ou ainda a corrente de fase IA0, vem a ser a própria corrente de malha IAB. Estão percebendo? Certo? Desprezando essa terceira aqui. Agora, a corrente de linha IB
ou ainda a corrente de fase IB0, vem a ser a diferença IBC, vejam que o IBC passa nessa impedância, nesse sentido, né? IBC menos IAB, ok? Então, surgem essas equações aqui para nós. Ó. IA é o próprio IAB, IB é IBC menos IAB, e a corrente IC, ela é IBC oposta, ao contrário, IC é menos IBC. Eis aqui, então, as três equações obtidas por inspeção visual do nosso diagrama, desprezando uma terceira malha, a malha CA. Né? Poderíamos, repito, desprezarmos a malha AB e trabalhar com as correntes IB e C, né? Ou desprezar a malha BC e trabalhar com as correntes IA e C. Escolhemos desprezar a malha CA, né? Porque escrevemos a corrente de linha IC como combinação linear das correntes de linha IA e IB. Então vejam, quando a gente montar aqui as duas equações de malha AB e BC, nós chegaremos a esse sistema de duas equações. Como é que a gente obteve isso? Nós trabalhamos aqui A como sendo um potencial mais elevado do que B, tá certo? Então, como se fosse um polo positivo em A e um polo negativo em B. E vamos percorrer o caminho com a corrente de malha IAB. Então, a corrente de malha IAB, quando chega aqui na fonte, ó, ela está chegando a um polo negativo, menos VAB. Então, menos VAB. Quando ela incide na impedância ZA, ela vai promover uma queda de tensão IAB vezes ZA. Quando ela incide na impedância B, ela promove uma queda de tensão IAB vezes EB. Só que observe que essa impedância ZB, ela pertence à malha AB, mas também ela pertence à malha BC. Ela é dita uma impedância de fronteira. Ela pertence a duas malhas. Então, a queda de tensão produzida pela circulação da corrente IAB na impedância ZB, ela tem essa polaridade. Ela é positiva aqui nesse terminal, onde ela incide, e negativa no terminal, onde ela sai. Certo? Ao contrário, a queda de tensão produzida na impedância B pela circulação da corrente de malha IBC, ela é positiva nesse terminal da impedância e negativa aqui. Então, por esta razão, pessoal, é que nessas correntes de malha, ó, vejo na malha B, nós temos a corrente IAB multiplicando a impedância ZB, certo? E a corrente de malha IBC multiplicando a impedância ZB com sinal negativo, tá certo? A mesma coisa vai acontecer na hora da equação de malha BC ser montada, tá? Nós teremos aqui uma queda de tensão IBC vezes EB, produzida pela corrente de malha IBC, e uma queda de tensão menos IAB vezes EB, produzida pela corrente de malha IAB. Então, chegaremos aqui, ó, IAB menos vezes EB negativo, e IBC vezes EB positivo. Então, bastaria que nós resolvêssemos um sistema de equações de duas malhas, encontraríamos os valores das correntes de malha IAB e IBC, aplicaríamos aqui nessas três equações e estaríamos solucionando as correntes IA, IB e C, que são correntes de linha. Só que na ligação estrela, essas correntes de linha, né, serão as próprias correntes de fase IA0, IB0 e IC0. De posse, então, dessas três correntes, nós poderíamos calcular as três tensões de fase assimétricas, distorcidas, né, pela ausência do neutro. Aplicando a lei de Ohm, a tensão de fase VA0 seria o produto da corrente de fase A0 pela impedância ZA, né, a VB0 pela impedância ZB, corrente de fase B0, respectivamente, né? E a tensão de fase assimétrica VC0, o produto
da corrente de fase C0 pela impedância C, certo? Se nós fizermos uma observação de um diagrama fasorial onde sejam representadas as tensões de fase simétricas VAN, VBN e VCN, e as tensões de fase assimétricas VA0, VB0 e VC0, nós vamos poder observar que há um deslocamento do nosso 0 volt. A posição fasorial do nosso 0 volt, quando o neutro é rompido, né, ela é diferente da posição fasorial do neutro ou 0 volt com a presença do condutor neutro conectado. Tá certo? Então, aqui surgiu esse fasor vermelhinho aqui, que é o fasor V0N, chamado de tensão de deslocamento de neutro. Tá certo? Então, aqui nós podemos observar o seguinte: se a gente lembrar da física lá, quando a gente calculava vetores, né, a força resultante da soma de duas forças, que a gente fazia aquela regrinha do paralelogramo, né, a força resultante, ela era calculada como a soma de uma força parcial, por exemplo, F1, com uma segunda força parcial F2. Ora, o que a gente enxergava naquele paralelogramo? Que o vetor força resultante, ele inicia no início da primeira força e termina no final da segunda força. Então, se a gente considerar aqui, ó, só este contexto da fase A aqui, ó, tensão simétrica VAN, tensão assimétrica VA0 e a tensão de deslocamento V0N. Entre esses três fasores, qual deles que pode ser escrito como a soma dos dois demais? Ou ainda, qual deles que inicia no início de um e termina no final do outro? Ora, é fácil de verificar aqui, né, que nós teríamos aqui o fasor VAN. Observe que o fasor VAN, ele é a soma do fasor V0N com o fasor VA0. Por quê? O fasor VAN, ele inicia no início do fasor V0N. Aqui é o início do fasor V0N, aqui é o final do fasor V0N. E ele termina no final do fasor VA0. Então, este fasor azul, VAN, pode ser escrito como a soma do fasor vermelho e do verde. Ó. VAN é a soma, VAN, o fasor azul, é a soma do fasor vermelho V0N com o fasor verde VA0. Isso significa, né, se a gente isolar o VA0 desse lado da equação, o V0N, que a tensão de deslocamento de neutro V0N pode ser escrita como a diferença entre os fasores tensão de fase equilibrada VAN e tensão de fase desequilibrada ou assimétrica VA0. O mesmo vai valer para as duas demais fases, B e C. É o mesmo tipo de análise. Então vejam que aqui nós temos três oportunidades de calcular a tensão de deslocamento de neutro V0N ao final do problema, né? Todas elas, se a gente fizer, devem, evidentemente, nos levar ao mesmo resultado final, tá certo? Muito bem. Então, daí, surgiram essas equações aqui, ó. Oportunidades de calcular a tensão de deslocamento de neutro V0N. Né? Basta aplicar uma dessas três. Quem quiser, para descargo de consciência, aplica uma segunda, que deve chegar ao mesmo resultado. Tá certo? Então, vejam que este método, apresentado no roteiro 4.3 da nossa apostila, para solucionar ligações estrela desequilibradas, com ausência, com ruptura do condutor neutro, ele é um método bastante trabalhoso, porque ele requer um sistema de duas equações com números complexos. Isso que vai torná-lo trabalhoso. E qual foi a metodologia, né,
apresentada nesse roteiro? Qual foi a sequência lógica? Né? A sequência lógica foi, primeiro, nós aplicamos um sistema de duas equações de malha, escolhemos duas malhas, no nosso caso aqui escolhemos as malhas AB e BC, para que desta forma fosse possível nós calcularmos as duas correntes de malha IAB e IBC. De posse dessas duas correntes de malha IAB e IBC, nós calculamos as correntes de linha IA, IB e IC. Sabedores de que as correntes de linha IA, IB e IC em uma estrela são as próprias correntes de fase IA0, IB0 e IC0, nós passamos para o cálculo das tensões de fase desequilibradas ou assimétricas, VA0, VB0 e VC0, aplicando lei de Ohm nas três impedâncias ZA, ZB e ZC. De posse dos valores obtidos das tensões de fase desequilibradas ou assimétricas VA0, VB0 e VC0, conhecedores das tensões de fase equilibrada do nosso sistema VAN, VBN e VCN, nós calculamos a corrente de deslocamento de nêutron. Então, essa é a metodologia apresentada lá no nosso roteiro da apostila, o roteiro 4.3, para solucionar circuitos em estrela com carga desequilibrada e ruptura de nêutron. Uma solução possível, porém muito trabalhosa. Por quê? Porque requer um sistema de duas equações com números complexos. Isso torna ela trabalhosa, demorada. Ok, pessoal?